Nesse vídeo eu vou mostrar as alterações que foi feita aqui no sistema de gestão aqui de OS de manutenção. Então, uma das primeiras mudanças que teve aqui foi aqui na parte de gerar uma OS. Aqui na parte de gerar OS, vamos clicar aqui agora, eu quero gerar uma OS aqui, tá? Então vou vir aqui, vou clicar em gerar uma OS aqui, né? Para mim gerar uma OS, o cliente já tem que estar cadastrado. Vou procurar aqui para o cliente, colocar a N aqui, que eu tenho um cliente chamado Antônio de exemplo aqui. Então achei o cliente, eu vou clicar, eu posso listar as OS do que eu encontrei ou gerar. Vou em gerar uma OS para ele. Então o que teve de mudança? Bom, aqui agora para colocar um OS, eu vou colocar um título. Eu vou colocar aqui conserto de geladeira. De geladeira Electrolux. Esse exemplo. Agora, tem aqui a opção para informar qual que vai ser o número da OS, tá? Então, digamos que essa OS aqui é a 01 ou é a 1001. Então, aqui fica um campo aberto para colocar um número. E esse campo não se repete. Então, se eu tentar colocar um número de um OS que já foi criado, fala que deu erro. Então, se eu vir aqui e coloco, por exemplo, um número que já foi criado, vai falar que eu não posso colocar. Então, eu vou colocar o número 11 dessa OS aqui. E aqui eu tenho para informar também qual que é a data do atendimento. Então, se eu estou criando para atender hoje, eu vou deixar aqui data hoje, 7/12. Eu posso clicar aqui, clicar em hoje, ou simplesmente deixar aqui mesmo. E se eu estou criando para amanhã, ou para dia 10, eu venho aqui e marco o dia. Ou seja, agora a gente coloca também que dia que vai atender. Tá? Então aqui eu posso criar uma OS para o mesmo dia ou agendar para alguma data. Então eu vou deixar falar que essa OS é para hoje mesmo. Tipo novo garantia ou é uma correção? Vou falar que é uma OS nova e vou clicar em avançar. Então veja que já mudou, porque agora a gente coloca o número da OS e também coloca a data. Né? Vamos avançar. Opa, falou aqui, ó, OS com o número 11 já existe, porque eu tinha criado um 11. Eu vou mostrar que não pode repetir, ele nunca vai deixar se repetir, só pode existir um OS de cada número. Ok, vou colocar o número 12 aqui. Tá? Então, mas aí pode começar do número que quiser. Pronto, avancei, OS criada. Vamos aguardar. No próximo passo, tá? Ele já me traz o que eu coloquei no primeiro passo, ele já me traz salvo aqui, tá? Conserto de geladeira Electrolux, OS 11, que está aqui a data. Situação, isso também não tinha. Agora, toda OS, quando é criada, ela tem uma situação, status. A situação, por padrão, é pendente. Toda OS começa como pendente. Pendente significa não atendida, não finalizada. Pendente significa que aparece para o técnico se for liberado. Tá? Então eu vou deixar ela como pendente, porque eu estou criando, tecnicamente, depois que o técnico atender e entregar as informações para acabar de preencher, que vai marcar como finalizada. Tá? Então agora aumentou que teve essa questão de colocar como situação pendente. Um técnico só consegue atender pendente. Enquanto é pendente, ele atende e manipula. Depois que muda aqui para finalizada, o técnico só visualiza e não faz mais nada. Aumentou então a situação. Aumentou também descrição do aparelho que não tinha. Então eu vou colocar aqui geladeira Electrolux. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, 2023, pronto. Aumentou que agora também coloca qual que é a descrição do aparelho que vai atender. Certo? Então tá, na segunda etapa eu posso fazer isso. Né? Aqui tem, agora também teve mais uma mudança aqui, técnico. Quando vai falar qual técnico que vai atender, tem a seguinte regra. Todos ou todos os técnicos cadastrados, que aqui tem um cadastro de técnicos aqui. Tá? Eu tenho de exemplo aqui Marcelo, Ricardo e técnico 01. Só exemplo que eu tenho para fazer os vídeos. Se eu falar que é todos, qualquer técnico que logar no acesso, porque tem um acesso de técnico no sistema, que ele vai acessar para ele acabar de preencher isso lá no cliente mesmo, ou atender por lá, que seja. Se eu falar que todos, qualquer técnico atende. Ou seja, se eu tiver 3 técnicos, qualquer um dos 3 que entrar no sistema vai conseguir ver essa OS e vai clicar em atender. Se eu falar que essa OS é só para o Marcelo, é só o Marcelo que vai atender. Então aqui o administrador que escolhe quem que atende a OS ou se ele libera para todos. Isso também não tinha, foi acrescentado no sistema. Vou falar que quem atende essa é o técnico 01, porque eu vou entrar com a senha dele. Valor do OS. Eu não tenho, porque não foi atendida, só depois que atender e terminar o serviço que vai saber o valor. Data de validade, vai colocar só depois que terminar o valor. Descrição do produto. Descrição do serviço também, não tem como colocar agora. Eu vou clicar em salvar aqui, só para salvar quem é o técnico que eu quero e a descrição que eu coloquei aqui. O número da OS eu vou manter, a data eu vou manter, tudo eu posso mudar, tá? Eu vou clicar em salvar. Então eu salvei essas informações, tá?
Então tem OS salva pendente, essa é o tipo do problema relatado, a descrição do aparelho, o número da OS é o número 12, o técnico não consegue trocar o número da OS, só o administrador que define o número. Quando o técnico atende, isso aqui não vem liberado para ele trocar, tá? O técnico não pode ter o poder de criar número de OS nem de manipular número. E data de atendimento, isso aqui todos manipulam, tá? Se o técnico quiser anexar a imagem nessa OS, ele só clicar no botão imagens aqui, como já tinha sido explicado, ele vem aqui, coloca o nome, escolhe a imagem, anexa a imagem a esta OS. Pronto. Isso foi o que aumentou nesta OS, tá? Agora eu vou desconectar daqui do acesso de administrador e vou entrar com o acesso do técnico para ver como que o técnico interage com isso, tá? Agora eu vou acessar como técnico, ou seja, eu peguei o e-mail e a senha que eu informei no sistema quando eu cadastrei o técnico e vou entregar para o meu técnico. Pronto. Olha como a visão do técnico é diferente. O técnico ele não tem o botão criar OS porque o técnico não cria OS mais. Mas por que o técnico não cria OS? Porque o técnico não vai saber qual que é o próximo número da OS, quem vai saber é só a parte interna da administração. Só quem cria OS é a empresa, o técnico só atende. Tá? Se o técnico precisa atender um OS, ele tem que pedir para a administração criar. Então, o que o técnico consegue fazer aqui? Ele consegue listar todas, consegue listar só as pendentes, que não foi atendida, e as finalizadas, que já foi atendida, caso ele queira rever alguma informação dela. Então, se ele vir aqui e clicar em todas, ele vai ter todas. Se ele clicar em pendente, ele vai ter só as pendentes. E se ele clicar em finalizada, vai ter todas que está com status de finalizado. Vou clicar aqui em pendente. Tá? Uma outra coisa que mudou também, como eu coloquei essa OS com a data de vencimento para dia 7, olha aqui em cima, ele acendeu um alerta. Então, todo dia que abrir esse sistema, no topo, ele vai trazer um sino de notificação. Quando tiver OS para o dia, ele traz, ó, tá vendo? Aqui no canto superior do lado direito, tá aqui um alerta com o número 2. Quando eu clico, fala, existe 2 OS para hoje. Se eu clicar em ver elas, vai mostrar que tem 2 OS para ser atendida dia 7, que é hoje, tá? Então, essa questão de informar qual que é a data também trouxe a possibilidade desse alerta. Então, todo dia acordou, iniciou o trabalho na empresa, abriu essa página, se tiver um OS para o dia agendado, ele vai trazer o sino e vai mostrar a quantidade, vai conseguir ver ela. Então, se o técnico clicar aqui na OS número 12 e ele clicar em atender, olha o que ele consegue manipular. Digamos que ele está no cliente, ele já executou todo o trabalho. Ele consegue informar toda a descrição do produto que ele usou. Ele consegue colocar aqui toda a descrição do serviço que ele usou. Ele consegue colocar aqui toda a descrição do serviço. Tá? Ele consegue colocar qual o valor, porque ele que está fazendo o serviço, digamos que o valor aqui foi R$450, ele consegue mudar o valor. E ele também consegue lançar quanto tempo vale, porque se ele atendeu ele que vai estar apto a informar a data de validade. Então aqui ele vai colocar aqui qual que é a data de validade. O número da OS aqui, o técnico não consegue manipular. Porque esse número aqui é que tem que ser criado pelo administrador, porque é só o administrador que vai saber qual que vai ser o próximo número. Então o técnico não cria OS, o técnico apenas atende a OS criada, a administração que tem que atender. Tá? Então o que o técnico faz aqui? Ele não muda status. Tá? Ele não muda. A única coisa que ele faz aqui é informar os produtos, os serviços e o valor, informar a data de validade, que é todo o conteúdo que ele gerou no atendimento ali. Se essa OS não pôde ter atendido e teve que ser reprogramada para a nova data, ele também consegue vir aqui e mudar essa data. Depois que o técnico termina de lançar aqui as informações, que é a alteração, a descrição do produto, esses dados, ele consegue vir aqui e salvar. E essa OS, quando ele salva, continua pendente. Por quê? Porque ele preencheu toda ela, mas quem tem que aceitar tudo que ele fez e fazer a finalização é a parte de administração. Então, o que ele pode fazer é terminar e informar, ó, a OS número 12 está pronta, pode dar o aceite aí e finalizar. Então, eu vou sair aqui do acesso do técnico e voltar no acesso de administração, que é que tem poder para fazer isso. Logado aqui como administrador, veja que aqui na notificação ainda fala que para hoje tem 2 OS que ainda está pendente. Vamos clicar em ver essa OS, ou vir aqui direto na OS e buscar por pendente. A número 12, que é o que o técnico atendeu, vamos clicar aqui em detalhar ela. Tá? E para saber se ela está atendida é simples, só vir aqui na linha, ó, e ver.
A OS número 12, ela já possui a data de validade e já tem o valor, então já foi atendida. A número 11, ela não tem data de validade nem valor, então o técnico não atendeu ainda. Vamos clicar em detalhar número 12 agora, logado como administrador. E o administrador, ele sim, ó, ele consegue manipular tudo. Agora ele pode vir aqui, a pessoa da administração, conferir se tudo estiver certo, estiver batendo tudo certinho, pode vir aqui e mudar para finalizada. Então só o login de administração que muda para finalizado. Depois que é mudado para finalizado, o técnico não consegue trocar nenhuma informação, ele não edita mais nada. Tá? Tudo que ele pode editar, ele só faz quando ele está atendendo. Agora que eu vou colocar finalizado, tira os poderes do técnico. Agora finalizado. E para ele esse botão salvar nem tem mais, tá? Porque ele não faz mais nada de alteração. Então, se essa OS aqui ela foi determinada, que foi finalizada e foi para o técnico 01, significa que sobre esse valor ele tem comissão a receber, porque ela é uma OS atendida por ele e finalizada. Tá? O status dela é finalizado. Olha aqui em cima, finalizado. A gente mudou para finalizado aqui. Agora, se vir aqui no menu comissão e pagar comissão, consegue buscar aqui. Tem que fazer o filtro por técnico, tem que informar qual que é o técnico, qual que é a porcentagem sobre o valor que ele atendeu, o período inicial e o período final que quer buscar esse relatório. Então, vou colocar aqui técnico 01. Por padrão, ele vem 20 aqui, que é 20%, mas aqui pode ser alterado, pode colocar o que quiser. Tá? Vou deixar 20 mesmo. Vou colocar aqui, pesquisar do dia 6 ao dia 7, que é hoje. E vou clicar em consultar. Ó, nesse período aqui, para o técnico 01, encontrou dois serviços. Um serviço que foi feito de R$120 e um serviço que foi feito de 450, que é o que a gente fez agora. Tá? A comissão que foi declarada aqui no filtro foi de 20%. Então aqui, ó, 450, 20% dá R$90. E R$120, 20% deu R$24. Tá? E aqui ele traz total, o valor da comissão, 114. Então, desses dois atendimentos, ele tem para receber R$114. Para cada serviço que encontra no filtro do relatório, consegue gerar OS individual. Então, se quiser detalhes da OS número 12, é só vir aqui, clicar no botão e gerar OS. Que é o mesmo PDF que ele gerou. Então, quando clica aqui em gerar OS, ele abre essa tela, vai acionar aqui a parte de impressão. Tá? E aqui, isso que já é uma coisa do navegador que não tem nada a ver com o sistema, pode escolher aqui se quer salvar como PDF ou escolher uma das impressoras que está instalada no computador que está usando para acessar. Tá? Então, ele traz aqui a OS individual aqui, clicando aqui. Para cada resultado pode gerar OS. Tá? E nesse filtro que eu fiz aqui, informando o técnico, a porcentagem e o período, ele gera aqui um botão para gerar o PDF desse relatório. Então faz o filtro aqui, informa o técnico, a porcentagem, o período, clica em consultar, ele vai carregar a página trazendo o valor aqui. Depois que ele traz aqui o resultado, pode vir aqui clicar e gerar a impressão para salvar, para imprimir ou salvar como PDF esse relatório de comissão. Tá? Então eu vou gerar esse relatório aqui, se precisar comprovar isso aqui ou justificar para o técnico, gera esse botão de impressão aqui. Deixa ele carregar aqui. Carregou. Então aqui é um PDF, ó, é o relatório de comissão desse técnico. Está aqui o título, relatório de comissão, período dia 6 a dia 7 de 12, técnico, o nome está aqui, técnico 01. E ele encontrou dois serviços, tá? Então está aqui os dois serviços que foi encontrado, o valor total, o valor bruto, líquido, e aqui embaixo o valor total líquido a receber de comissão. Então aqui ele consegue, ele já está fazendo esse cálculo de comissão e gerando o relatório, tá? Esse relatório pode ser salvo em PDF ou imprimir. Então todas as alterações já foi concretizada aqui no sistema, tá? Foi feita aqui a parte de agendamento por data, tá? E olha aqui no topo, ó, temos uma OS pendente ainda. Clicar aqui, ele vai mostrar que tem uma pendente, tá? Então a tarefa é abrir o sistema e olhar o topo ver se tem notificação. Isso quando usa o agendamento. Então foi feito aqui o agendamento por data, foi colocado o campo de descrição do aparelho quando cria a OS, agora permite vocês criar o número da OS, ficou um texto livre. O módulo de relatório de comissionamento também foi feito e foi bloqueado a OS por técnico. Quando cria a OS agora, se quiser que qualquer um atende, coloca todos. Se quiser direcionar direto para um técnico, é só informar qual que é o técnico que vai atender. Tá? Então está finalizado esse serviço aqui.